E então, vocês realmente tiveram uma ótima ideia de estar fazendo tudo isso. Então, parabéns a todos. E, mais uma vez, então, agradeço o convite. Vou falar um oi geral para todo mundo, que eu estou vendo que tem muita gente que aceitou o nosso convite de vir assistir também. Feliz de ver várias pessoas conhecidas aqui. Então, a ideia de hoje seria um bate-papo, né? Conforme eu conversei um pouco com a Marcela, para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão da geografia, da saúde, como que ela tem apoiado nessa questão da pandemia, né? E aí, quando a Marcela fez o convite, o CAGEA, né? Eu prontamente falei com a Marina, com a Eliane, que a gente estava preparando um material sobre a Covid, e elas de pronto aceitaram participar, porque quem me conhece um pouquinho, eu não gosto muito de falar sozinha, eu gosto de equipe, gosto de trabalhar em equipe, que eu acho que isso é super importante, e especialmente para dar as várias visões, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ellen Gurgel, sou professora da UNB do Departamento de Geografia e coordeno o Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde. Depois as meninas vão estar falando dela, a Eliane e a Marina, somos todas geógrafas, com doutorado na área de Geografia da Saúde, e todas somos membros do Lagas, né? Então, elas vão estar se apresentando também um pouquinho mais quando forem a vez dela de falar. Então, a ideia é a gente falar entre 10 e 15 minutos, e ficou para mim iniciar, então, essa palestra, essa conversa, desculpa. Então, deixa eu colocar aqui. Então, a ideia, como foi falado, como falou geografia, epidemiologia e tal, mas, na verdade, eu vou falar de saúde. Porque a geografia apareceu nesse contexto? Muitas pessoas acham que é uma coisa recente, mas não é. É algo já muito antigo. A geografia ela tem abordado essas questões de saúde já há muito tempo, e principalmente essa relação entre as doenças e os elementos que a determinam. Principalmente... Ellen, só um minutinho. Eu vou pedir para você fechar e abrir de novo a apresentação, porque está cortado. Aqui está meio que cortado, sabe? Peraí. Às vezes acontece isso. Porque... Vamos ver se agora vai. Às vezes você pode não colocar isso, deixa nesse modo e aumenta o zoom, talvez, para deixar nessa... Deixa aqui mesmo? Eu acho que isso. E aumenta o zoom. Isso talvez seja melhor assim mesmo. Que aí corta, aí assim fica perfeito. Tá ótimo. Tá bom assim? Tá. Então tá. Então vamos lá, voltando. Como que essa relação, então, quais são essas principais relações entre a geografia e a saúde, né? Ela veio principalmente com a questão espacial, que é um dos principais elementos de estudo da geografia, que é o espaço. E principalmente como que os elementos se organizam no espaço e como que eles se interagem e modelam esse espaço, a partir, então, das suas especificidades socioeconômicas e ambientais. E, com isso, a gente vai começando a entender um pouquinho como que são essas relações entre as doenças e esses elementos determinantes. É muito importante falar que a geografia é uma ciência que tem como objeto principal do estudo o espaço geográfico. E por que isso é importante? Que ela corresponde o palco das realizações humanas, é onde as coisas estão acontecendo. E a gente vai ver isso bem claro, está vendo bem claro com essa questão da pandemia, e a gente vai ver com alguns exemplos isso de forma mais clara. Bom, uma das clássicos da geografia da saúde, ela vem de John Snow, de 1854, com a questão da epidemia de cólera em Londres. Mas que eu gosto muito de falar de John Snow, que a minha base inicial foi geoprocessamento, e para mim, quando eu aprendi sobre geoprocessamento, eu descobri que John Snow foi o pai do geoprocessamento, foi a pessoa que começou a interpor várias informações e construir o mapa. Depois eu fui
trabalha com a geografia da saúde, e ele vê, então, como uma das principais, e indo para a epidemiologia, ele também é o pai da epidemiologia da saúde pública, e também da arquitetura. Então, ele é uma pessoa muito importante em várias áreas do conhecimento, pela maneira, então, de observar o espaço. O que ele traz de diferenciação é que ele junta vários elementos do espaço, então, para estar entendendo o que estava acontecendo em Londres na época, com uma epidemia de cólera, que foi bastante mortal. Bom, se baseando nisso, a geografia ela tende a contribuir muito com as questões de saúde quando a gente faz, então, essa interpretação no espaço e no tempo, para entender, então, como todos esses fatores, tanto físico como humano, vai nortear o comportamento das questões de saúde, e com isso a gente consegue observar, revelar os riscos sanitários em que cada tipo de população está exposta, porque todo mundo está exposto a algum tipo de questões de saúde, mas com diversidades variadas. Geralmente eu pergunto, quem que você acha que tem mais problema de saúde? A pessoa que mora numa favela ou a pessoa que mora numa área extremamente urbanizada, numa cidade densa? Será que tem alguma... uma sofre mais que a outra, ou apenas elas sofrem impactos diferentes dessa organização do espaço? Né? Na verdade, quando a gente vai ver, todas elas são questões de saúde diferentes, não vão ser as mesmas, mas todas têm interferências na sua saúde por conta dessa organização. Então, observar esse ambiente, ele é extremamente importante e é uma das especialidades da geografia, né? A coração da análise da geografia, entender esse ambiente nesse espaço, e aí a gente vai perpassar, então, pelas diversas áreas da geografia, econômica, política, cultural, indo até o planejamento territorial. Então, todos os ferramentais da saúde, ela atua na compreensão, então, do que está acontecendo da saúde para a gente, então, ajudar a geografia a contribuir para essa compreensão desses fatores que vão, então, impactar essa dinâmica das doenças. Então, esses diversos atores geográficos, né, vai estar trabalhando, e com a chegada da geoinformação, aí entre os anos 70 e 80, os geógrafos começam a manipular cada vez mais os dados, né, espaciais, e com isso a cartografia sempre foi algo muito importante dentro da geografia, porque é uma maneira de sintetizar o espaço e fazer um retrato do que ele está acontecendo, né? Então, ela sempre foi, tanto que John Snow é famoso pelo mapa, e por isso que ele é tão importante. E aí, com a chegada das tecnologias, ela toma uma potencialidade muito maior, então ela vem como um apoio muito grande para a saúde pública. Então, a minha primeira contato com a área da saúde foi para fazer mapa, e aos pouquinhos a gente foi vendo que é muito mais do que fazer um mapa, né? Na verdade, quando a gente faz o mapa, a gente tem que entender aquilo que a gente quer cartografar, aquela informação que a gente quer colocar, e aí, para isso, saber quais são os elementos, as variáveis que a gente tem que buscar, como que a gente vai relacioná-las para melhor expô-la, então, nesse mapa, para trazer, então, ajudar nas interpretações. Então, gosto muito de falar, né? É interessante que eu sou professora de cartografia, a maioria vai me ver, como dos alunos me veem fazendo mapa, e acha que a parte da geografia humana, por exemplo, das percepções, é algo que a gente não trabalha. Pelo contrário, acho que a geografia da saúde é uma das áreas que a geografia tem trabalhado, que ela abarca os diversos conhecimentos da geografia. Então, a gente vai falar um pouquinho de território, que eu acho que é algo extremamente importante, e é a partir dela que a conexão cada vez mais fica mais forte com a área da saúde. Porque se você falar em território hoje na saúde pública, muita gente fala de território dentro da saúde pública, é um meio de construir as ações das políticas públicas, e é baseada nesse território. Só que cada um tem a sua visão do território, e a geografia vem ajudar a contribuir muito para esse conhecimento
para entender como a gente pode olhar esse território, né? Porque quando a gente fala em território, a gente tem que falar do contexto geográfico que perpassa um lugar, porque esse lugar é uma porção do espaço em que vivemos e aonde a nossa vida cotidiana vai se desdobrar e aonde as nossas experiências vão acontecerem. E a partir disso a gente vai, então, conseguindo observar e construir elementos para poder identificar o que está acontecendo. E, com isso, uma coisa que, para mim, é muito importante é a gente entender, então, que no território é onde tudo vai acontecer, tá? Então, por isso a importância de a gente estar observando o território, porque é onde as pessoas, é onde elas vivem, é onde elas trabalham, é onde elas se divertem, é onde elas vão adoecer e se recuperar. Então, eu até costumo falar que se a gente olha bem as questões de saúde de uma população, ela é a síntese do que está acontecendo naquele território. Então, ela consegue ser um espelho, de certa forma, do que está acontecendo. E o que eu acho que hoje, que a gente tem trabalhado muito para fechar, é no território, é onde as políticas públicas são aplicadas, é onde os gestores e os formuladores de política eles vão estar pensando, mas é no território que ela é aplicada. Então, é onde ela se torna realidade, essas decisões que foram tomadas. Então, por isso a gente tem que olhar se essas decisões que foram tomadas, se elas deram, os efeitos foram positivos ou negativos, e a partir disso, então, a gente vai moldando e melhorando as questões. Estou falando tudo isso para a gente ver como que a geografia pode contribuir sobre as ações da pandemia. Né? Já tem muito se falado, muito tem trazido informações sobre isso, e ela tem ajudado muito, então, assim, só para, antes de qualquer coisa de falar, logo quando a pandemia começou, um grupo de geógrafos da saúde se reuniram e criou a Força de Tarefa dos Geógrafos da Saúde. E a partir disso, já tem aí várias semanas de muita discussão, e é muito interessante que tem gente praticamente do Brasil inteiro, cada um dando as suas contribuições, e com isso, vendo ideias, tentando entender o que está acontecendo, e a primeira coisa foi tentar identificar, né, quais são esses fatores que poderiam estar contribuindo, aí que veio toda a questão, vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, a importância dos sistemas viários, principalmente os viários, tanto rodoviários, né, quanto os dos rios que está acontecendo na Amazônia. Se você pegar onde mais a população está atingida, é onde mais tem circulação hidroviária. Então, as rodovias, ela se tornou algo principal a ser observado. Tem esse mapinha que está mais preto de São Paulo, onde dá para perceber bem claramente a hierarquia das cidades, que está tudo baseado nas rodovias, e essas hierarquias, a gente vai vendo que o coronavírus ela vai seguindo essa hierarquia das grandes cidades para as pequenas cidades, né? E seguindo principalmente os principais eixos viários. Essa foi uma das, depois de muito conversar, ver, e que começou a aparecer de forma mais clara. E aí, e depois disso, foi a construção tentar identificar essas fragilidades do serviço e identificar, então, essas populações mais vulneráveis. Eu comentei que, quando eu aceitei a participar, eu, a Eliane, a Marina e a Marilis, que eu acho que está aí ouvindo a gente também, e a Karina, nós 5, estávamos fazendo um trabalho sobre a questão do coronavírus na RID, para saber, na região metropolitana, né, de desenvolvimento, do Distrito Federal, para ver como é que estava essa dinâmica, e ficamos extremamente surpresos com a fragilidade da questão dos serviços que encontra nesses municípios, então, do entorno de Brasília. E aí a gente vê o quanto que tem que ser trabalhado e entender proporções para tentar minimizar essa situação. E aí o que, para mim, eu sou apaixonada por mapa, eu acho que mapa é uma das coisas assim que
sintetiza a realidade, né? Ele é um papel dele, e ele tem um impacto muito profundo nas pessoas, de maneira geral, é uma imagem. Nós estamos numa sociedade muito... que a imagem diz mais do que o texto, né? Então, o mapa ele vem a se tornar esse elemento importante, e durante... Aí, no longo das últimas... São 8 semanas, eu acho, que todo dia tem alguma notícia nesse grupo de força-tarefa, são mapas e mais mapas e mais mapas, né? Então, toda a nossa informação da geografia, a gente se passa através dos mapas. São diversos, os mais variados possíveis, com diversas técnicas, diversas formas de representação. Então, e aí eu vou passar, então, a palavra para a Eliane, concluindo, que ela vai trazer um pouquinho para a prática, um pouco isso que eu falei para vocês. Tá bom? Obrigada, gente. E eu queria agradecer... Marcela, só um minutinho. Parabenizar a todos pelo Dia de Geógrafo. Eu acabei não falando muito da questão do Covid em si, por enquanto. Acho que a gente pode deixar isso para a discussão, mas a gente está no momento de ser otimista e não pessimista, tá? Que são realidades que estão se transformando. E eu acho que essa frase do Milton Santos, eu acho ela genial, que o geógrafo é, antes de tudo, um filósofo, e os filósofos são otimistas, porque diante deles está a infinidade. Então, eu fecho com essas palavras do Milton Santos e passo a palavra para a Eliane, então. Muito obrigada, professora Ellen. Obrigada, Ellen. Boa tarde a todos. Marcele, como é que eu faço para adicionar a apresentação aqui? Acho que você tem que me dar autorização. Você pode apresentar, não precisa de autorização, não. Você consegue acessar ou apresentar agora? Isso, consigo. Já estou colocando. Vocês estão visualizando? Sim. Porque para mim não está aparecendo. Eliane, não vai aparecer para você, não. Que maravilha. Tudo Ou bem. Ou você deixa ela num cantinho, assim. Não, eu consigo visualizar daqui, não tem. Tudo bem. Mas você tem que deixar o PowerPoint ativo, para a gente poder enxergar. Não, já está abertinho aqui. Estou mandando de novo. Se cortar, vocês me avisam, por favor. Tá tudo certo. Ok, então vamos lá. Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse momento, né? Eu acho que eu passei pelo mestrado, pelo doutorado da Geografia na UNB, e sempre que a gente tem a oportunidade de apoiar as atividades do CAGEA, a gente se disponibiliza porque compreende a importância que essas atividades têm na formação dos geógrafos e na ampliação do olhar do que é a geografia, né? E em que campos a gente pode ampliar a nossa atuação e como a gente se insere nos diversos processos. Eu trabalho muito com políticas públicas, né? Na verdade, a minha linha de atuação é muito voltada para a gestão de emergência e saúde pública, com foco em gestão de riscos de desastres, né? Isso foi tudo que eu trabalhei na geografia da saúde nos últimos anos, e agora a gente acaba ampliando um pouco esse escopo de atuação, que a minha pesquisa é muito voltada para inundação, mas a gente sabe que desastres, dentre todas as suas tipologias, também está a tipologia de desastre biológico, que é onde entra todas as epidemias, e que a gente tem vivido bastante na história recente, né?
Eu vou dividir essa apresentação com a Marina, então a gente vai começar dando uma perspectiva geral sobre a epidemiologia no contexto da geografia, e eu gostaria de começar parabenizando a todos nós, né, geógrafos, e também aos estatísticos, que são nossos parceiros, né, porque hoje é dia do geógrafo e dia do estatístico também, né, e eu, como sou casada com um estatístico, então aqui em casa a gente brinca que nós temos o nosso próprio IBGE. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os geógrafos e a todos os estatísticos no dia de hoje. Sobre o que nós vamos conversar hoje, que fique, como a Ellen já destacou, hoje nós não faremos uma palestra nem daremos uma aula. Hoje nós conversaremos sobre epidemiologia e geografia, né? E como isso tem, olhando para prática que tem sido desenvolvida nessa pandemia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, depois epidemiologia e a sua relação com as emergências em saúde pública, seguido de epidemiologia e a sua relação com a geografia, né? A geografia no contexto da pandemia de Covid, finalizando com a exemplificação e a apresentação de alguns painéis que usam os diversos elementos que nós trabalhamos na geografia para fazer as suas análises e apresentar os seus dados. Bom, a epidemiologia, o seu significado está no seu próprio nome, né? Ela é uma palavra derivada do grego, em que fala do estudo sobre o povo ou sobre a população. Né? Então, é uma ciência que ela busca compreender o processo de saúde e de doença. Né? Ela não olha só para a doença, ela olha para os aspectos também que contribuem ou que determinam a situação de saúde de uma determinada população. Né? E isso você pode olhar tanto no contexto mais amplo, olhando para a saúde coletiva, quanto num contexto mais individualizado, né, que você pega desde o olhar para o indivíduo para compreender a coletividade. E como a Ellen disse, na geografia a gente tem essa oportunidade de olhar as diversas influências ou fatores que vai determinar ou que vai estabelecer um cenário de saúde e de doença de uma determinada população. Né? Então, a epidemiologia ela vai nos permitir olhar para a distribuição de doenças e agravos, assim como a distribuição de fatores que contribuem para a sua redução, quanto para a sua ampliação. Ela também vai nos mostrar que saúde ela não depende só da questão da doença e do seu tratamento, que saúde é bem o que se estabelece, né, no conceito que é colocado pela OMS, que é um bem-estar, né? Então, para o seu bem-estar, a gente pode fazer uma autorreflexão. O que é importante para o meu bem-estar? Né? As condições que eu vivo, né? Onde eu vivo, como eu trabalho, com que eu trabalho, como é a minha convivência familiar, como é a minha circulação dentro do ambiente onde eu vivo, né? A que fatores eu estou exposto, qual é o meu comportamento individual, como é o comportamento coletivo do lugar em que vivo. Então, você olhar para esses diversos fatores, você vai compreender o processo de saúde e doença, e isso é objeto de estudo da epidemiologia. Né? Ela pode trazer um olhar sobre os danos, né? Se tem uma doença, se tem um agravo, ou se tem qualquer tipo de evento que pode trazer dano à saúde das pessoas, ou aos serviços de saúde, esse dano pode ser direto ou pode ser indireto, a epidemiologia também tem condições de estudar, e é isso também objeto da sua análise. Além disso, todo o conhecimento sobre esses aspectos, ele vai subsidiar a adoção de medidas, né? Tanto em âmbito público quanto privado. Quando a gente coloca a adoção de medidas aqui
ou a tomada de decisão como um todo, você não está dividindo isso entre público, privado, você está falando no geral. Então, tanto influencia o contexto das políticas públicas, quanto influencia a própria vida privada, né? A iniciativa privada como um todo. Então, isso vai interferir bastante nas condições de saúde de uma determinada população. Então, a epidemiologia também subsidia a adoção de medidas de prevenção, de controle ou de erradicação de doenças, subsidiando também a adoção de medidas para ampliar a saúde de uma determinada população. E aí, como todo mundo que já viu alguma palestra de um profissional que estuda saúde pública, você sabe que a tríade que se discute nesse contexto é olhar para a pessoa, olhar para o tempo e olhar para o lugar. Então, com esses 3 grupos de variáveis, você pode ampliar ou reduzir essa escala e você vai ter um contexto e a definição de um determinado lugar, de um determinado cenário, e esse cenário pode ser desde uma residência até todo o país, né? Ou até o mundo inteiro, como a gente viu na situação dessa pandemia de Covid. Bom, na emergência de saúde pública, a epidemiologia ela é um instrumento fundamental para a gente subsidiar e estabelecer elementos para análise de risco, para definição de cenários de risco e para subsidiar a decisão. Apesar de que, em âmbito de estar sendo muito discutida a questão da evidência científica para a tomada de decisão no âmbito governamental atual, no âmbito técnico, a evidência é a chave para a tomada de decisão, apesar da gente ter diversos problemas políticos nesse contexto, no momento que vivemos hoje, né? Mas no âmbito técnico e no âmbito científico, a produção de evidência, ela subsidia a tomada de decisão, e isso é imprescindível para a epidemiologia e para a emergência em saúde pública, né? Então, quando a gente vai olhar para um cenário de risco, ou quando a gente vai olhar, fazer uma análise de risco, a gente não pode fazer simplesmente uma fotografia, né? Você não pode simplesmente olhar aquele momento estático e compreender toda a complexidade de um processo de uma emergência em saúde pública. Para você compreender um cenário de emergência em saúde pública, ou até mesmo para você construir um cenário de emergência, você tem que olhar para o momento atual, mas você também tem que olhar para o cenário retrospectivo e pensando na adoção de medidas para se trabalhar com controle e contenção de eventos com potencial para emergência em saúde pública, ou para uma emergência em saúde pública que esteja ocorrendo, como o caso que estamos vivendo agora, você tem também que pensar num cenário prospectivo, né? Eu acho que nunca vivemos um momento em que todas essas definições e terminologias estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? Hoje a gente está preocupado com a curva, com o achatamento da curva, hoje nós estamos preocupados com os índices de respeito às medidas de isolamento social, hoje nós estamos preocupados com os indicadores para se estabelecer a flexibilidade das medidas de isolamento, de contenção, das medidas restritivas, né? Então, todo esse vocabulário que a gente utiliza hoje, a gente pensa com base num olhar para o cenário, olhando o cenário atual, como está o comportamento da distribuição do Covid hoje, como que está a nossa cobertura e a disponibilidade de leitos e de atendimento de saúde, né? Então, pensando que o comportamento dessa doença em uma determinada localidade está se comportando de uma determinada forma, eu tenho condições de prospectivamente liberar mais, ser mais liberal nas medidas de isolamento, né? A gente tem tido um conflito muito sério no nosso olhar para esses números, né? Porque qualquer um de vocês vão ver vários painéis que estão em andamento no momento, e qualquer um de vocês que olhe para aqueles painéis, a gente vê uma curva
totalmente ascendente do número de casos novos e do número de óbitos, né? Então, como com uma curva totalmente ascendente, a gente pode pensar em flexibilização de medidas, né? Então, todo esse aspecto, ele é importante da gente considerar. E esse cenário atual, que é aquela fotografia do momento, e o prospectivo, ele é totalmente dinâmico, né? Ele vive de acordo com o que vive as decisões que são tomadas, as medidas que são adotadas, e isso envolve o comportamento como um todo, tanto em âmbito dos decisores e dos gestores de políticas públicas, quanto em âmbito privado, né? Isso também influencia no comportamento. Então, do ponto de vista da epidemiologia e da emergência, você tem que tomar decisões e analisar esses cenários pensando em indicadores. E esses indicadores, eles fazem parte dos mais diversos grupos. Você tem que ter um olhar multidisciplinar, né? Tem que ter um olhar intersetorial, porque essa é uma análise bem complexa, porque tem vários fatores que influenciam essa situação. A partir disso, você possibilita fazer uma análise de situação. Essa análise vai permitir uma tomada de decisão. A partir dessa tomada de decisão, vão se desenvolver outras ações, e a partir dessa ação, você tem condições de fazer uma avaliação se aquilo funcionou ou não. Isso pode ser aplicado em diversos escopos. Eu trouxe um exemplo aqui de saúde, mas pode ser na economia, pode ser na assistência social, pode ser no emprego, né? A gente tem diversos escopos que isso vai se influenciando. E a geografia, como que entra nesse espaço, né? A Ellen tinha colocado antes que saúde é a síntese de como se vive em um determinado lugar, né? Como se interage as pessoas e a que condições de vida que ela está sujeita. Eu sempre falo que saúde, ela é resultado da exposição que uma pessoa tem ao longo de sua vida, porque não é só uma exposição momentânea, a determinados fatores que são de múltiplas origens. Então, no decorrer da sua vida, as suas decisões individuais e as decisões coletivas da sociedade em que você vive, elas determinam as suas condições de saúde, né? Então, a abordagem espacial para os problemas de saúde, ela considera o espaço como uma categoria de análise extremamente relevante, né? E essa categoria de análise permite fazer as sobreposições de diversos layers, né, de diversas camadas, de diversas variáveis, para possibilitar olhar o retrato de uma determinada localidade, mas não só um retrato, mas também como essas variáveis e esses cenários, eles se dinamizam e se auto-influenciam, né? Seja com uma influência direta ou uma influência indireta. Muitas vezes você acha que a decisão que é tomada num determinado momento pode não ter uma influência direta, né? Mas indiretamente você acaba influenciando. Por exemplo, eu abri as academias, não vai ter uma influência direta na minha vida, porque eu não vou à academia, mas vai ter uma influência a partir do momento que eu tenho colegas que vão à academia e que vão conviver comigo, né? Então, um exemplo bem simples, mas é uma forma de se pensar que, de forma indireta, você pode estar sendo influenciado por aquela análise, né? E aí eu trago o John Snow, óbvio, toda vez que a gente fala de epidemiologia, de geografia, a gente vê John Snow, que é o que a gente considera o pai aí da epidemiologia e da análise espacial no contexto da saúde, né? Então, a gente precisa sempre ter esse olhar aberto para distribuir espacialmente as situações, não só espacialmente, mas também ver como essa distribuição espacial se comporta ao longo do tempo. Então, epidemiologia e geografia são praticamente irmãs inseparáveis quando a gente está discutindo isso, né? Toda vez que a gente vai fazer uma análise epidemiológica, com todos os cálculos, as variáveis, os indicadores que se analisa, no final, a gente acaba
distribuindo isso espacialmente. Só que isso tem vantagens, mas também não podemos ficar desatentos aos riscos, né? Se você não tem o cuidado de saber as limitações do seu dado primário, de conhecer como você trabalhou aquela base de dados, como você organizou a sua análise, qual o método que você utilizou, isso pode te dar uma resposta que muitas vezes não corresponde à realidade, né? É aquele negócio de você fazer uma análise simplista de problemas complexos. Então, a gente tem sempre que estar atento quando vai trabalhar com geoprocessamento em ambiente de saúde, porque muitas vezes você fazer uma correlação entre causa e efeito, falando de ambiente de saúde, é muito complexo, porque você tem muitos fatores que direta e indiretamente influenciam essa situação. Toda vez que a gente vai trabalhar com análise de ambiente de saúde, nós temos que estar atentos aos métodos, às limitações dos nossos dados, principalmente. Porque é aquilo que a gente sempre discute, né? Nós temos muitas vezes reclamados dos nossos dados, só que um dado ruim, para mim, é aquele dado que não é analisado, né? Independente da qualidade do dado que é disponibilizado, se o dado está disponível, é nossa obrigação analisar e fazer as nossas críticas, e principalmente, quando da apresentação do resultado, apontar as limitações daquele dado. Então, esse olhar para a vantagem e principalmente para os riscos da epidemiologia, no contexto da geografia e também no contexto de diversas outras ciências, é essencial para a gente não tomar uma decisão com base em um olhar equivocado para determinadas situações. No contexto da pandemia do Covid, a geografia, como eu disse para vocês há pouco, ela contribui sobremaneira não só na espacialização, mas na compreensão dos diversos contextos que se vive em uma sociedade, né? Um país, toda uma nação, um estado, um município, um bairro. Aquele comportamento, o conhecimento da estrutura social daquele bairro, da estrutura econômica, das suas relações, ele é imprescindível para você fazer uma análise não só de comportamento, mas da sua distribuição, dos seus fluxos. Olha quantas vezes a gente tem visto agora nos jornais falando da interiorização da Covid no Brasil, né? E aí, junto com essa interiorização, vem as diversas hipóteses. A Covid, ela está se espalhando por causa do fluxo de pessoas nas rodovias, dos fluxos de pessoas por meio aéreo, as pessoas estão saindo de uma localidade para trabalhar em outra, e isso influencia a distribuição não só de se contaminar, mas também de trazer essa contaminação para a sua comunidade. Como que funcionam as comunidades mais carentes, os impactos que ela tem. Então, você olha para o vírus, você olha para a população, isso olhando o comportamento tanto do vírus quanto das pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou falando da comunidade, eu estou falando dos tomadores de decisão, dos pesquisadores. Então, as pessoas, o comportamento das pessoas vai nos trazer resultados positivos, resultados negativos, mais conhecimento, mais subsídio para a tomada de decisão. E o comportamento das pessoas também podem gerar obstáculos e, muitas vezes, acabar com o trabalho que está sendo feito. Então, é importante a gente compreender que a análise do comportamento é imprescindível. Eu coloquei algumas figurinhas aqui, porque eu sou meio a louca das figurinhas, mas eu trouxe essa primeira figurinha aqui desse globo para mostrar a importância da gente ver a heterogeneidade que a gente trabalha nos diversos lugares, né? Você tem os ambientes rurais, os ambientes urbanos. Nos ambientes urbanos, você tem aqueles lugares mais povoados, os menos povoados. Você tem aquelas pessoas com mais acesso a serviços, outras com menos acesso. Você tem as longas distâncias para você acessar as unidades de saúde de referência em muitas localidades.
né? Vocês têm visto aí a situação do Amazonas, o tanto que tem sido complexa. Então, é importante a gente ter sempre em mente essa questão do comportamento, da distribuição e dos fluxos, quando a gente fala da geografia no contexto da pandemia. Então, você tem um olhar para isso, de um dado que vai se tornar uma informação, você tem essa informação que vai ser comunicada, e hoje nós temos as redes sociais, né? Hoje a circulação de informação ela é extremamente rápida, e o cuidado que a gente tem que ter na hora de emitir uma informação se quadriplica em importância, né? Temos aí ainda que lidar com as informações falsas que são produzidas com interesses específicos e que são divulgadas e ganham grande alcance em pouquíssimo tempo. E muitas vezes as informações verdadeiras não têm condições de neutralizar esse tipo de informação falsa. Então, esse também é um outro aspecto que a gente tem que pensar quando a gente pensa em uma emergência em saúde pública, né? O olhar para a velocidade que essas informações circulam é extremamente importante para a gente pensar nisso. Bom, em síntese, esses eram os pontos que eu queria destacar para vocês. Eu poderia passar aqui mais um tempo detalhando cada um desses aspectos, porque todos eles a gente traz uma síntese, mas ele é composto de diversas situações bem complexas de se analisar, e a geografia é essencial nesse contexto. Então, quanto mais geógrafos trabalharem com um olhar multirrisco, um olhar multidisciplinar, que é característico da nossa formação, mas nós conseguimos nos inserir nos diversos processos, nos diversos setores que têm aí procurado e precisado do conhecimento de um geógrafo, né? Eu acho que no dia do geógrafo, isso a gente tem que repetir sempre, e a gente tem que estar sempre com o nosso olhar atento para produzir evidência e para melhorar cada vez mais as análises que são realizadas no âmbito da geografia, se inserindo nas diversas outras ciências. Eu vou passar para a Marina, para ela dar continuidade, apresentando os painéis que a gente selecionou para vocês. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, Marina. Sim. Gostaria de agradecer ao convite ao CAGEA pela organização, ao convite também da professora Ellen, de dar continuidade a essa conversa tão rica, que já foi muito bem introduzida pela professora Ellen. A Iliane também deu um show aqui na explicação da contextualização entre a relação da epidemiologia com a geografia da saúde. Eu também, juntamente com a professora Ellen e a Iliane, eu venho de uma trajetória também de pesquisa, né? Trabalhei tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, e também trago essa experiência de estar também atuando na área do Ministério da Saúde, na vigilância epidemiológica, né? Atualmente eu integro o Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Nós temos aqui um comitê de emergência em saúde, né, Eliane, que você também Sim. faz parte. Uma área que é um comitê intersetorial também dentro do Ministério, que são diferentes áreas técnicas que integram. A Eliane nos brindou muito, de uma forma muito oportuna, né, aspectos da análise de situação de saúde, né, é uma especialidade que eu também desenvolvo aqui na minha área técnica, e eu acho que é importante a gente enfatizar, como geógrafos que trabalhamos nessa interface com os diferentes profissionais da saúde, é importante que a gente se aproprie e que a gente conheça cada sistema de informação que a vigilância epidemiológica trabalha, né? Nós temos os sistemas de informação de mortalidade, que é responsável pelo registro do óbito, da causa morte, né? A declaração de óbito, ela é feita pelo médico. Existe todo um sistema de classificação muito robusto, muito bem definido, né, que a gente trabalha bastante. Uma análise de consistência, de duplicidade. Há uma equipe interna aqui da área de vigilância que faz isso desde o município
até no nível estadual e também chega aqui e reporta no nível federal. Nós disponibilizamos esses dados abertos no Tabnet, que os usuários, tanto pesquisadores quanto gestores, profissionais de imprensa fazem uso, a sociedade civil, né, ONGs. Então, eu acho que é importante a gente destacar, né, esses sistemas de informação para a gente delimitar essa linha da vida, né, que é o sistema de nascidos vivos, o SINAM, que é o sistema que faz a notificação das doenças de agravos que são consideradas compulsórias, e também a gente tem o FIM. E no caso, aqui, para a gente notificar a Covid-19, né, a gente tem o CIVEP-GRIP, que é um sistema de informação aqui da vigilância. Foi feita uma ficha de notificação específica para que a gente faça a notificação do caso, né, é um caso suspeito, aí após uma análise laboratorial, a gente faz a confirmação desse caso por exame. O que eu quero, que é importante que a gente traduza, né, o que está por detrás dos bastidores, né, porque o dado, realmente, ele só tem utilidade a partir do momento que ele é analisado. Mas a gente precisa ter um conhecimento anterior da função de cada sistema de informação em saúde, né. Então, existe toda uma integração interna nesse comitê de emergência e uma equipe especializada que faz essa apuração da qualidade do dado. Antes dele ser publicado, existe uma atualização diária desses dados no painel Covid do Ministério da Saúde, é feito por uma equipe aqui que trabalha arduamente, e essa equipe, ela faz contato diário com as secretarias estaduais de saúde. Então, o que eu acho que é importante a gente destacar, que além da gente trabalhar com a parte da análise espacial, a própria análise estatística, né, da gente saber fazer uma análise temporal, da gente colocar visualização dos gráficos para a gente fazer análise espaço-tempo, os painéis, eles têm feito muito esse papel, otimizado e colocado, tornado visível a informação de uma forma muito amigável para o usuário, de uma forma geral, né? Então, antes da gente acessar o dado no painel, existe um trabalho que é muito sério e muito... É um trabalho que, assim, é importante a gente enfatizar isso, né? Porque para a gente tabular o dado do Tabnet ou de um painel de informação, é muito fácil, mas eu acho que quando a gente está na gestão e trabalhando na vigilância epidemiológica, a gente aprende muito isso. E cada vez mais com esse projeto que a gente vive, né, da saúde digital, de fazer integração de bases, de dados de nascidos vivos, com os dados de notificação, com as doenças de notificação compulsória, óbitos, e isso nos proporciona uma qualidade, uma diversidade e potencialidades de análise de situação de saúde, né? Então, isso tudo, como a Eliane e a Ellen trouxeram, essa análise integrada, ela faz parte da vigilância epidemiológica e do papel do geógrafo dentro da saúde pública. E essa nossa diversidade, né, as nossas disciplinas de demografia, de estatística, de biogeografia, geografia urbana, todo esse escopo também que a gente dialoga muito com a epidemiologia, né? A gente conhecer os delineamentos de estudos epidemiológicos é muito importante, a gente conhecer o método de análise, né? A Eliane trouxe isso muito bem, então a gente precisa sempre saber qual é a nossa pergunta, e para a tomada de decisão, a gente precisa fazer essa análise integrada e também de síntese, né? A gente faz muito essa... a gente abre e fecha as escalas e o olhar, né? O tempo todo. A gente o tempo todo faz isso. Eu acho que é importante destacar também esse processo das redes de emergência que estão sendo, que o Ministério da Saúde também tem desenvolvido, né, Eliane? Né? Tanto das salas de situação de saúde, que existem nas universidades, a gente também tem tido a colaboração dos institutos federais nessa rede de geógrafos da saúde. Então, a gente tem o alcance do profissional geógrafo no nível técnico de gestão, na docência nos institutos federais, os profissionais das escolas de ensino básico, ensino médio, fundamental, né? Então, esses painéis que a gente desenvolve aqui internamente, junto com profissionais da área de tecnologia da informação, de ciência de dados, eu incentivo os geógrafos a conhecerem a técnica, se apropriar dos elementos empíricos para que a gente faça uma análise
crítica do espaço bem fundamentada. A gente tem que conhecer as teorias da geografia, crítica, eu acho que é super oportuno a gente ler filosofia, sociologia, a gente dialoga com a antropologia médica também, né? Então, eu acho que nós somos um profissional muito especial. Eu acho que a gente tem uma potencialidade e uma visão do mundo, desse sistema mundo, que é bem peculiar, bem especial. E aí, partindo para a aplicação, né, desses painéis da Covid-19, o Ministério da Saúde, aqui em especial, né, em uma parceria da Vigilância de Saúde com o DataSUS, né, com o DEMAS, que é um dos departamentos do Ministério, a gente faz a divulgação oficial diária dos dados da Covid-19, nesse painel do nível ministerial, do nível federal. A gente disponibiliza esse dado até nível de agregação de município e também por região de saúde, que é uma regionalização que para o tomador de decisão da saúde é super importante, né? Haja vista que cada estado também tem autonomia para definir e para promover o seu processo de regionalização. Isso envolve também o raciocínio geográfico, a inteligência espacial, para a gente definir redes, né, homogêneas, para que a gente faça essa classificação das tipologias da rede. A hierarquia urbana, como tanto a Eliane como a Ellen trouxeram, faz parte desse processo, né, da gente definir as macro-regiões de saúde, que são as CIRs, que a gente trabalha aqui no Ministério, e cada estado também faz a sua divisão territorial pela perspectiva da saúde. E uma questão que a saúde ela é bem emblemática é justamente a questão do pacto federativo, né? O SUS é uma política, o Sistema Único de Saúde, cada decisão, cada plano, cada protocolo, né, que existe na saúde, ele é pactuado nos 3 níveis de gestão, no nível municipal, estadual e federal. Então, os conselhos municipais e nacionais de saúde são parceiros nossos, juntamente com os especialistas, né? E também na condução dessa pandemia, os protocolos, nas notas técnicas de notificação de casos, de preenchimento de causa básica do óbito, especialistas e a evidência científica nos acompanha nesses relatórios e nesses protocolos de tomada de decisão, né? Então, aqui é um exemplo do painel Covid, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Eu também trouxe um exemplo, pode passar para o próximo, por gentileza. Eu trouxe aqui um exemplo também do painel do governo do Distrito Federal. Eles também trazem muito essa questão do mapa, né, o mapeamento tanto por distribuição dos casos, como a taxa de incidência, que é o número de casos confirmados por 100 mil habitantes, trazem alguns detalhes em relação à raça, cor, a sexo, né? Aqui a gente também pode baixar em CSV as planilhas, são dados abertos, vocês podem acessar por esse endereço, você também pode baixar em planilha CSV. Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo também do painel feito pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Eles também divulgam boletins diários. O Ministério tem feito, em média, um boletim semanal, que também orienta, e a gente está sempre correspondendo ao envio que as secretarias estaduais nos passam. Aqui a gente utiliza sempre os mapas, né, para mostrar a espacialidade de casos, também distribuição de leitos. Pode passar. Aqui também eu peguei um exemplo de cada região, de macro-região do Brasil, porque realmente é uma forma muito interativa, amigável e dinâmica, né? Aqui a gente vê também o painel da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, casos notificados, casos sem encerramento, investigados, casos descartados e casos confirmados e número de óbitos. E também a gente vai ter nesse mesmo link a visualização também da cartografia. Pode passar. Aqui também é um exemplo do estado do Amazonas, que é um dos maiores estados com maior número de casos, da região norte. A gente está vivendo uma situação bastante, a gente está vendo, sim, a curva ascendente, tanto de casos quanto de óbitos. A questão do Amazonas, né, essa questão que a gente fala o próprio professor Milton fala, que a dinâmica da rede urbana, ela varia muito no tempo e no espaço. E aqui a gente tem uma rede de atenção à saúde no Amazonas,
ela se dá o acesso, ela se dá muitas vezes pelos rios. E a gente tem as unidades básicas flutuantes de saúde. Então, para o acometido pela Covid também ter acesso à atenção primária, é um processo bastante delicado, né, que a gente tem percebido, da própria questão deficitária, né, do acesso ao serviço também aqui, né, nesse estado. Aqui, esse painel ele foi feito também pelo Instituto Mamirauá, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que também é um apoio também do governo federal. Pode passar. Aqui é um exemplo também do mapa de calor, que é do estado do Ceará, que também é o terceiro maior estado com número de casos. A gente observa o mapa de calor, que também é uma forma interativa e mais sofisticada de visualização, né? É um painel interativo também. Você tem mapas analíticos estáticos e mapas dinâmicos, né? Eles têm feito essas diferentes formas de visualização. O painel do Ceará está bastante especial, assim, está bem legal. O painel do estado de Pernambuco também está muito interessante. E a gente tem a interface toda hora dos boletins, dos indicadores, né? Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo também do estado do Rio de Janeiro, que eles também fazem a distribuição dos casos, também por município, por região de saúde. Eles também têm um outro painel que faz a visualização da rede de atenção, de número de leitos, de UTI, ambulatoriais, né? Então, essa integração dos layers que a Eliane bem trouxe, ela também é feita nos próprios painéis. A gente pode observar que os dados, existem os painéis epidemiológicos e também de visualização da rede em alguns estados. Pode passar? E aqui, a Eliane, a gente achou que é bastante oportuno trazer referências de materiais produzidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com universidades também e com especialistas, que são materiais bastante amigáveis, de acesso público. Aqui é uma coleção interessante que foi feita aqui com especialistas da Fiocruz, da Universidade de Brasília, né? Vocês podem acessar, que é o curso de geoprocessamento em saúde, são 3 e-books. E esse daqui é um curso de análise de situação em saúde, que também foi produzido com a Universidade Federal de Goiás, que a gente tem eles são muito bem descritos, de uma forma amigável, simples, tem muitos passo a passos e explicações do que a gente chama dos sistemas de informação em saúde, técnicas de geoprocessamento, cartografia. Aí fica como uma dica para vocês se aprofundarem, né, na temática, e são produtos que resultam, né, dessa boa amizade entre a geografia e a epidemiologia, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar todos os geógrafos e as geógrafas, alcageias, e aí eu aguardo para a gente discutir por debate. Agradeço a atenção. Muito obrigada, Eliane, Marina, professora Ellen, muito obrigada pela contribuição. Vamos abrir o espaço para 3 perguntas e, Felipe, sim, o material será disponibilizado no canal do YouTube do CAGEA. Enfim, abriremos espaço para 3 perguntas, as perguntas serão feitas em bloco, e é isso, os inscritos que querem se inscrever para as perguntas podem se inscrever ou pelo chat ou por voz também, fica a critério de vocês. Muito obrigada. Marcela, enquanto o pessoal está muito tímido e não quer fazer as perguntas, eu poderia só complementar um pouquinho o que as meninas falaram? Claro, com certeza. Tá, era só para lembrar que todo esse material que foi apresentado também, tem todos contribuições de geógrafos, praticamente todos esses painéis,
todos os livros que foram mostrados no final, para mostrar que a geografia e a epidemiologia e a saúde coletiva, né, na verdade, anda de mão dada já há muito tempo. E a gente acredita que a geografia tomou muita evidência, né, com o que está acontecendo hoje. É muito interessante o grupo da geografia da saúde, que é um grupo relativamente pequeno. Quando a gente liga o jornal, tem sempre alguém falando no Jornal Nacional ou nos jornais locais e tudo mais. É algo até que deixa todo mundo muito feliz de ver essa reação. Então, era só para mostrar, lembrar isso, que a gente está bastante presente. Eu acho que começaram a aparecer as perguntas. Bom, Gabriel Rodrigues se inscreveu. Se ele puder perguntar por vídeo, será bem melhor, eu acho, né? Voz, não sei. Ele perguntou pelo chat. Vocês preferem que eu leia a pergunta? Sim, acho que seria bom, que aí a gente... Tá bem. Beleza. A pergunta do Gabriel Rodrigues. Como as mudanças das lideranças no Ministério da Saúde, no que parecem ser embasadas em questão ideológica, estão afetando o trabalho dos servidores no combate da Covid? Eliane e Marina. É um desafio você trabalhar com um ambiente tão complexo como o que a gente tem vivido hoje, né? A pandemia, por si só, isso citando só um exemplo de emergência, porque nós não tivemos só essa. Recentemente, nós tivemos o rompimento da barragem, o desastre da Vale, depois tivemos o derramamento de óleo na costa brasileira, depois tivemos a epidemia de sarampo, e agora nós temos a pandemia de Covid. Então, não é algo simples, a gente não pode dizer que isso não afeta em nada, que isso não tem nenhuma influência, porque isso seria uma inverdade. Mas, em âmbito técnico, os trabalhos de análise, como eu já coloquei para vocês na apresentação, ele continua sendo realizado com o mesmo rigor, considerando os dados científicos, analisando os dados epidemiológicos cotidianamente. Óbvio que, entre sair da área técnica e virar uma tomada de decisão, há um grande desafio. Não necessariamente que o que sai da área técnica é o que tem que ser levado à frente ou não, porque também a decisão política e estratégica é uma questão a ser considerada, né? Então, é um desafio quando você há uma dissonância de olhares e de tomada de decisão. Vocês viram aí o exemplo com 2 ministros da saúde saindo em pouquíssimo tempo, no meio de uma pandemia. Então, eu acho que nós teremos muito o que discutir como lição aprendida no pós-pandemia. E a gente ainda está vivendo um momento de curva ascendente, como eu tinha chamado a atenção no início. Então, eu acho que os impactos disso a gente realmente vai ver só ao final, né? Infelizmente, a gente não tem como já ir fazendo uma mensuração disso, mas eu acho que isso vai ser um tópico muito discutido, e eu creio que o Brasil vai ser exemplo de discussão, e nesse ponto eu acho que não é uma discussão positiva em muitos lugares, né? Eu acho não, eu tenho certeza que não é uma discussão positiva, porque você não tem um ministro da saúde em plena pandemia, não pode ser considerado um ponto positivo, né? É um desafio, sim. Eu também concordo com a Eliane, assim, bastante contemplada com a fala dela. Nós temos um papel técnico que é muito importante, a gente mantém esse rigor, sim, diariamente nas diferentes áreas técnicas, e
esse momento da gente ver um COE, um comitê de emergência, e essa atuação dessas diferentes áreas técnicas, né, nos mostra que esse processo ele tem sido conduzido com muita seriedade, né, a gente tem que destacar isso. A gente mantém o nosso rigor, a gente tem uma política de dados abertos, a gente está disponibilizando esses dados, a gente sabe da limitação, né, que a gente tem dos nossos dados, a subnotificação, mas isso não é uma questão só no Brasil, né, todos os países têm essa questão da subnotificação. A Alemanha, a Coreia do Sul tiveram condições de ter uma maior capacidade de testagem, mas numa população de mais de 200 milhões de habitantes, isso não tem como acontecer. É muita ousadia nossa querer, se a gente não são todos os países que conseguem testar pelo menos 1/3 da sua população, né? Então, isso, a gente tem que lidar com essas limitações. Existem pesquisas complementares que o Ministério também tem dado apoio, para que a gente tenha uma captação, ou municípios sentinelas, para melhorar a capacidade do registro, né, da Covid-19, a própria, essa última pesquisa que está sendo desenvolvida pela Universidade de Pelotas, com amostragem, com metodologias bem definidas. Então, assim, a gente está vivendo um processo pandemia, é um desafio diário a gente fazer essa conexão do nível técnico para a tomada de decisão, mas o nosso papel, ele é mantido. Eu acho que a gente tem que se colocar e pensar que existem protocolos que são políticas de Estado, né, que não são políticas de governo. A vigilância em saúde, ela é uma política de Estado dentro do SUS. A gente sabe das vulnerabilidades institucionais que estamos vivendo, isso nos gera também uma certa inquietação, uma certa incerteza, mas eu acho que é importante a gente trabalhar num cenário de um dia após o outro, né? E a gente, como geógrafas, a gente tem uma potencialidade e boas condições de contribuir nesse processo. Acho que é isso. Muito obrigada pela contribuição, pela resposta. A próxima pergunta é da Thaís Cavendish. Não sei se é assim que se pronuncia, desculpa se pronunciei errado. Na visão de vocês, como a academia tem evoluído na formação de profissionais da geografia com perfil para trabalhar na área de saúde pública? Acho que a Ellen poderia responder melhor essa, né? E eu vou passar para ela também. Oi, Thaís, bom te ver por aqui. Adorei a pergunta. Então, eu acho que isso é um desafio. A gente tem tentado descobrir novas formas, na verdade, que na geografia, por exemplo, na UNB a gente tem uma disciplina. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento, a Carolina acabou de sair da sala, mas um levantamento dos cursos de geografia que estão ofertando disciplinas em geografia da saúde, quantos grupos existem de pesquisa no Brasil. A gente, para nossa surpresa, tem várias universidades, mas não chega a 50%. Em relação, tem vários grupos atuando de geografia da saúde em praticamente todos os estados brasileiros, ainda alguns de forma mais expoente, outros de forma mais tímida, mas que eu acho que todos nós, nesse momento, estamos ganhando muita visibilidade, todos esses grupos, e aí acho que a ideia vai fortalecer. Na verdade, eu acho que o que é essa situação que a gente está vivenciando, acho que vai fortalecer muito essa área, e principalmente que essas disciplinas, hoje são disciplinas optativas, ela tem uma aceitabilidade muito grande entre os alunos, e que a gente começa não só dentro da geografia, mas também dentro da saúde coletiva, por exemplo, a gente consiga ofertar, e assim, junto com os cursos da saúde, a gente consiga fazer uma troca. Mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um volume aí maior sobre isso. E lembrando que ninguém trabalha sozinho. Se você for conversar com o pessoal da geografia da saúde, todos trabalham em parceria com alguém da área da saúde, né?
No meu caso, eu trabalho muito fortemente com o pessoal da medicina tropical, da saúde coletiva da Ceilândia, da saúde coletiva do Darcy, e das demais áreas isso também acontece. Então, eu acho que aos poucos isso vai ser bem fortalecido. Esperamos que muita gente queira trabalhar com a gente também sobre essa temática. Bom, obrigada, professora Ellen. São muitas perguntas mesmo. Acho que a gente pode realizar a pergunta, assim, ler todas as perguntas e aí vocês vão anotando para meio que sintetizar todas as perguntas. A gente pode fazer assim? Acho uma ótima ideia. Para não deixar ninguém sem resposta, né? Isso. É porque Okay. assim, algumas perguntas se parecem, né? Então, eu vou ler aqui. Ok. O Leonardo perguntou: há uma discussão sobre a melhor estratégia de retomada das atividades após as medidas de isolamento. Sabendo que essa retomada depende muito do espaço geográfico em questão, eu pergunto, até pedindo uma ilustração do que vocês expuseram, qual medida ou estratégia que, se fosse um geógrafo, o gestor deveria se tomar imprescindivelmente? Emilene Eustáquio. Professoras, é muito bom conhecer essas outras possibilidades concretas de atuação profissional. Uma pergunta é se o material da força-tarefa está sendo disponibilizado em algum meio de comunicação. Vera Lopes. Dada a importância desta área, Geografia da Saúde, como estão os financiamentos de pesquisa para esta área? São crescentes ou há muita dificuldade de financiamento? A Karim perguntou: como garantir a confiabilidade dos dados neste momento? Felipe Lemos. Muito bom esse trabalho. Queria saber sobre a confiabilidade dos dados disponibilizados, em especial da Covid-19, nas diversas instituições públicas de saúde. Pronto, é isso. Eu posso apenas, assim, acredito que em relação aos dados, né, como foram feitas duas perguntas em relação aos dados, a confiabilidade, eu acho que na minha fala eu já contemplei um pouco dessa questão, né? A gente tem um trabalho de consistência, a gente sabe da limitação em relação a uma própria subnotificação, né, dos dados da Covid, assim como de outros agravos, né? O que a gente pode garantir, a universalidade de você registrar informação, são as estatísticas vitais, são os dados de mortalidade e de nascidos vivos, que tanto o Sistema Único de Saúde quanto os hospitais privados fazem essa captação, né, das condições do nascido e também dos óbitos. As internações, né, a gente tem um sistema de informações hospitalares e também o SINAM, que são as doenças de notificação compulsória. Mas esse registro também é feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, algumas questões em relação aos sistemas, a gente não tem uma cobertura com 100% da população, né? Então, tudo isso a gente tem que ponderar quando a gente faz alguma análise, né, epidemiológica ou de situação de saúde. Eu acredito que a rede, né, dos geógrafos da saúde está saindo agora um número especial da Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, a IGEA, que é resultado de vários desses trabalhos que vêm sendo feitos pela rede. Ontem foi lançado um evento também, num evento virtual da GB Nacional, o Observatório da Covid-19, de trabalhos da geografia. Vocês podem acessar, esse portal já foi lançado ontem, nessa webinar da GB Nacional. Lá também foram feitas publicações de notas técnicas de estudantes, de vigilâncias epidemiológicas. Os geógrafos estão convidados a colaborar nesse observatório, através da articulação com a AGB, né, no portal da AGB. E também estão havendo inúmeras chamadas, né, o professor também Eduardo Werneck, do Instituto Federal de Santa Catarina,
ele também tem anunciado umas chamadas em revista a respeito da disponibilização de mapeamento da Covid, né, também é uma possibilidade de vocês terem acessos ao que vem sendo produzido. Os próprios boletins das secretarias estaduais e municipais com colaboração dos geógrafos, né, que estão disponibilizados tanto nos portais das secretarias. Acho que é isso. Aí eu deixo as minhas amigas e colegas responderem. Eu gostaria de complementar, Marina, brevemente. Eu acho assim, os dados que estão hoje publicizados, tanto no painel do Ministério da Saúde, quanto nos outros painéis de secretarias de saúde, eles são dados confiáveis. Mas nós temos um problema em relação aos dados da pandemia como um todo. Isso não só no Brasil, é no mundo todo, né? Nós não temos uma testagem universal da população. Logo, se a gente não tem uma testagem, o nosso cálculo de incidência, ele fica comprometido, né? Porque como que eu vou saber qual é a minha incidência se eu não tenho o número de todas as pessoas que adoeceram, né? Hoje a gente só tem feito teste em pessoas ou aquelas que foram internadas com sintomas, ou aquelas que apresentaram sintomas, e isso não é uma regra nacional, essa regra está muito voltada para as decisões, né, de cada governador, de cada prefeito, né? Então, isso sim vai ser um grande desafio para a gente, mas esse não é um desafio que é só do Brasil, não é uma coisa simples de se fazer, mas eu acho que essa questão desse dado vai sim influenciar na nossa capacidade de fazer uma análise dessa epidemia, né? Então, eu creio que esse seja um grande desafio. Uma outra questão que chama bastante a atenção é quando você compara os dados de Covid com os dados de síndromes respiratórias, né? Então, é importante você ter consciência disso quando está fazendo essa análise. Se você analisar os dados de síndromes respiratórias nos primeiros 5 meses desse ano e comparar com os primeiros 5 meses do ano passado, você vai ver um aumento gigante, né? Qual é o motivo desse aumento, né? Eu não posso simplesmente dizer, com certeza é a Covid. Não posso, porque eu estaria pensando que é com base em uma coisa que eu não tenho um exame ali comprovando para dizer que é. Eu poderia fazer uma análise de sintomas, mas esse número é estranho, né? As análises sobre ele têm que ser aprofundadas. Então, assim, os dados que estão divulgados, eles são confiáveis, mas nós temos algumas limitações em relação a essa coleta desse dado e essas análises, e isso eu acho que é importante que a gente tenha sempre em mente para ser bem realista em relação ao cenário que a gente tem estabelecido. Perfeito. Muito bom. Isso mesmo. Ótimo. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de lenha nisso tudo. Os dados sempre... a gente tem que ter em mente que dado perfeito não existe, né? Porque é muito difícil a gente sistematizar o mundo real, né? O dado nada mais é que essa tentativa de sistematização do mundo real. E o mundo real é complexo, então é complexo a gente ter os dados. Só que nós fomos levados a pensar que o dado é a verdade absoluta, né? Que aquilo que está escrito lá, aqui o dado saiu. Só que, na verdade, ele traz muitas informações que tudo vai depender do ângulo que a gente vai estar visualizando ele, tá? Então, a gente tem que ter em mente que esses dados, muitas vezes eles estão, como a Eliane colocou também, ela vai estar indicando outras coisas, não necessariamente, talvez, ou fragilidades ou fortalezas que a gente vai ter que estar identificando nesses dados. Então, não queremos que os dados sejam, até mesmo a questão da confiabilidade, tá? Porque a confiabilidade, muitas vezes, ele pode retratos de ideologias políticas, de contextos, de qualidade da sua infraestrutura de dados, infraestrutura da informática, tudo isso leva em conta, né? Então, ele tem uma história e a gente tem que saber essa história. Então, a questão dos dados, não queremos que dado perfeito não existe. Bom, em relação à força-tarefa, a Marina já falou, a gente pode depois disponibilizar o link para vocês, onde está esse material.
tem muito material produzido, muito mesmo. A questão do financiamento da saúde, como que está sendo, como toda a área da pesquisa, infelizmente, estamos numa penúria muito grande. Tem anos que não tem editais realmente que a gente possa apoiar, apesar de que com a Covid agora até a gente entrou em algumas iniciativas e tal, mas a concorrência é muito grande. Isso realmente é uma pena, vamos dizer assim, em relação à questão de financiamento da pesquisa. Vamos ver o que vai vir aí pela frente, mas esperamos que a pesquisa e a ciência seja valorizada, assim como o mundo acadêmico, que a gente está sofrendo tanto, pressão de todos os lados, a academia está muito fragilizada, e por conta disso o financiamento está fragilizado, porque eles são os principais interlocutores para tentar que isso aconteça. Então, a gente espera que esse contexto mude aí nos próximos anos. E a outra questão que ficou em aberta aqui, o que dizer da volta para o gestor, para que não pode deixar? Bom, é muito complexo, né? A gente tem que observar os diversos olhares, mas como eu estou falando para o mundo mais acadêmico, vamos dizer assim, que eu acho que tem... queria agradecer, tem vários colegas que já trabalharam comigo, atuais, professores, Dante, Roberto, Fernando, que estão presentes, fora Priscila, a Thaís, várias outras. Fernando tinha uma pergunta. Mas, para falar sobre isso um pouquinho, eu vou falar da Universidade de Brasília. Hoje, muitas pessoas acham assim, por que vocês acham que a primeira coisa que foi fechado foi o ensino básico e o superior quando a pandemia começou? Se você olhar, vários países, por exemplo, já está retomando, mas não o nível superior. O nível superior ainda continua paralisado. Então, qual que é esse contexto, então? O que o nível superior, a universidade tem de importante? A universidade é onde tem a maior troca dentro das cidades. E eu não fiz essa análise aprofundada, mas eu acredito, por exemplo, que a Universidade de Brasília é onde você tem a maior troca de pessoas, encontros, são nada mais, nada menos 45 mil pessoas que transitam pelos campos da universidade hoje em dia, diariamente, quando está tudo. Essas pessoas vêm de diversos lugares, dentro do DF, como fora do DF, de outros países, de outros estados. Então, é um lugar perfeito para disseminar epidemias de maneira geral. Não é só a Covid, ela atua em outras também, mas a Covid ela é muito clara. Então, a última coisa que vai ser aberta provavelmente são as atividades nas universidades, por conta que são locais que congregam gente de diversas áreas e que depois a troca delas são enormes. Então, baseando nesse tipo de conhecimento de troca das pessoas, é que tem que ser tomada a decisão. O que é melhor abrir, o que é melhor não abrir, ver as tomadas de decisões. E também a gente tem que pensar numa coisa que é importante. A gente não está acostumado a ficar enclausulado, fechado, sem contato. O brasileiro não é um país que está acostumado a isso, então isso já está longo, a gente já está mais de 70 dias nessa situação. Então, a gente está com uma degradação importante da saúde mental, que tem que ser trabalhado também. Então, esse outro lado também tem que ser pensado na hora dessa tomada de decisão, o que abrir, o que não abrir. Tá? Então, o que eu não vou poder dar isso que você quer, mas eu só gostaria de dizer que a gente tem que observar principalmente como é a troca dessas pessoas, como elas se encontram e depois ela dispersa, que é justamente nisso que são os veios de dispersões da doença. Eu acho que é isso. Marcela? Oi, muito obrigada. Agora, para fechar, faltaram só 2 perguntas e aí eles vão fazer por voz. O Fernando Sobrinho e o Erlen. Bom, Fernando Sobrinho.
Boa noite a todos, professora Ellen, Eliane, Marina, muito parabéns pela palestra, principalmente nesse dia hoje tão importante, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e vejo, assim, com muita preocupação, né, a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E aqui, eu estou na Europa, em Portugal, tentando concluir um pós-doutorado com uma pandemia no meio, né? E se falam muito dos modelos, né? E essa semana foi vinculado aqui um modelo divulgado aqui nas redes de notícias, de que o Brasil poderia chegar facilmente a 120, 150 mil mortes até o mês de agosto, né? E eu gostaria de saber, né, como que vocês percebem esses modelos, né, na perspectiva de um país que cumpre muito pouco a questão do isolamento social, né? Por exemplo, só para dar uma informação a vocês, aqui em Portugal, desde o dia 4 de maio, o governo está tentando voltar ao normal de uma forma muito por etapas, né? Então, dia 4 foi o comércio de rua, depois foi os restaurantes, enfim. Eu sei que segunda-feira agora ele abriu shopping centers aqui em Portugal e vai abrir em todo o país, menos na área metropolitana de Lisboa, porque da semana passada para cá houve um aumento, em vez de cair a quantidade de infectados, aumentou para mais de 300 pessoas, né? E mesmo assim as pessoas aqui, eu sou prova disso, que eu estou saindo agora na rua todo dia, 80 dias trancado em casa, que todo mundo aqui sai na rua de máscara, de luva, você entra no supermercado, tem um álcool gel, as pessoas respeitam o distanciamento social, enfim, é uma outra realidade, eu acho muito diferente. Como vocês veem, né? Quais são as perspectivas, quais seriam os modelos que vocês poderiam traçar nessa realidade que nós temos no Brasil hoje? Muito obrigado, gente. Obrigada, Fernando. A segunda pessoa não quer fazer logo, que aí a gente fecha, pode ser? Isso. Bom, boa noite a todos. Eu quero parabenizar as professoras pela exposição, foi muito edificante. E a pergunta há pesquisas na geografia da saúde que investiga lugares com potencialidade de provocar o surgimento de novos vírus, assim como surgiu o Covid-19 no mundo? E também se há iniciativas de prevenção para além do aspecto sanitário, né, de surgimento de novos vírus. Eliane, você quer começar? Posso começar? Fernando, bom te rever também. Eu compartilho da sua preocupação, sinceramente, porque hoje, por exemplo, eu estava aqui acessando até o painel nós temos 438.238 casos registrados e 26.754 óbitos, porque eu não gosto de arredondar esse negócio de óbito, porque cada vida perdida não dá para arredondar, é o número exato, né? Então, isso só os confirmados. Então, se nós estamos hoje em plena ascendência do número de casos, com 26.754 casos, e iniciativas de abertura e flexibilização de isolamento, eu não posso te dizer se o modelo se a gente vai resultar no que está predizendo o modelo ou não, mas me preocupa muito que as ações de flexibilização do isolamento e essa preocupação na abertura do comércio, não que a gente não ache que isso seja um problema relevante, porque nós teremos realmente pobreza, fome, aumento na criminalidade, todas essas questões relacionadas à renda que a gente já conhece bem, a gente já passou por isso e agora a gente tem uma outra perspectiva de uma outra crise aí, mas muito me preocupa, sim, o número de óbitos e de casos que a gente vai chegar até o final dessa pandemia, e eu, sinceramente, vendo cada dia mais essas medidas flexíveis, eu estou extremamente preocupada. Então, claro que modelo não é uma coisa que a gente tem que ver bastante as limitações, porque ele pode
pode ter uma medida que se altere esses resultados, e é o que a gente espera, né, que não se chegue a 150 mil óbitos, só que eu vejo com preocupação a forma como o Brasil está lidando com essa situação hoje. Pode falar, Marina. Eu também concordo com a Eliane, né? São inúmeros estudos que têm sido feitos a respeito de modelagens preditivas, né? Existem modelos que vêm sendo feitos, aqui até no próprio Ministério da Saúde, em colaboração com a Universidade de Brasília, também Fiocruz, né? Também alguns pesquisadores internacionais, até mesmo uma demógrafa, Márcia Castro, da Universidade de Harvard, ela trabalha no programa de saúde global lá, e ela apresentou modelos de cenários bastante pessimistas em relação à Covid-19 no Brasil, haja vista que a gente está tendo uma interiorização da pandemia e os mais vulneráveis são os mais acometidos. Então, a gente percebe que a pandemia da Covid nos mostrou, ela escancarou para nós a desigualdade socioespacial brasileira. E quanto que os serviços de saúde, quanto que os serviços de emergência, a gente precisa ampliar essa rede de emergência, a gente precisa ampliar e garantir uma mínima atenção básica, né? Então, assim, a gente está vivendo um cenário muito delicado, porque a gente tem boa parte da população, dos trabalhadores que são do mercado informal, que precisam sair para trabalhar para ganhar o seu sustento. A gente tem muitas pessoas que moram em aglomerados subnormais, em favelas, né? E são boa parte dessas pessoas que são os trabalhadores, usuários do transporte público, né, que faz essa peregrinação toda hora, de ir e vir da casa para o trabalho, que percorrem as maiores distâncias, né. Então, assim, a gente está tendo uma medida aqui no GDF, gradativa de retorno também, né. A gente começou agora, os shopping centers abriram agora, as lojas do mercado, comércio de rua também. Estão sendo feitas testagens rápidas com os profissionais desse setor, mas já houve também uma reivindicação, por exemplo, dos motoristas de ônibus, que eles estão sendo mais acometidos agora porque começou a aumentar o fluxo de deslocamento de trabalhadores. Então, realmente, é muito complexo, são ações que dependem também da autonomia dos governos estaduais e municipais, né? O Ministério, a Eliane participa ativamente da construção dos planos de contingência. A gente faz isso de uma forma geral, mas os estados também têm os seus planos de contingência, e aí os municípios têm autonomia de implementar os seus decretos municipais para fazer determinadas medidas de isolamento ou não, né? Então, num país com bastante desigualdade, como o nosso, né, de uma forma geral, a própria América Latina em si, no México também está acontecendo isso, a gente sabe, o México também está numa curva epidêmica elevada, mas já está havendo uma flexibilização na cidade do México também em relação à volta das atividades econômicas. A gente está tendo agora na própria Índia um retorno também, um aumento do número de casos, na China, uma reemergência de casos também, após essa flexibilização. Agora, uma limitação que a gente tem, que foi já citada, é a questão de acesso a saneamento básico, né? A gente tem uma boa parte da população que não tem acesso a saneamento básico e a condições mínimas sanitárias de higienização, né? Então, é fácil da gente falar em isolamento social para uma classe média, para quem pode morar sozinho, mas boa parte da população brasileira mora, tem as comorbidades, né? Tuberculose, que a gente vê o contato entre as pessoas. Então, assim, é muito desafiador, mas eu acho que a gente não pode perder o olhar da esperança, né, e na possibilidade da gente agir localmente, a gente pode ter um impacto globalmente. Eu ainda eu ainda trabalho nessa hipótese da sua ação local reverberar, né, então eu não quero, como a Ellen bem trouxe, eu quero trazer também um olhar otimista, né, da esperança de que somos ativos, somos atores sociais, né, eu acho que é isso. Obrigada. Eu gostaria de complementar. A gente vem passando já há alguns anos
das discussões da redução do aparelho do Estado, a redução dos investimentos em políticas públicas, e eu acho que essa pandemia veio para escancarar a importância do SUS para a gente, como um sistema público universal e gratuito. Por mais limitações que hoje a gente tenha no SUS, e essas limitações, graças em parte considerável a essa crônica falta de investimento, né, por não se dar a devida importância, a gente viu agora que o sistema público de saúde ele é essencial, porque na hora que tem uma situação crítica como essa, não é o setor privado que vai atuar para que se resolva, se contribua com a solução desse problema, né? Hoje, se a gente não tivesse o SUS, a gente estaria numa situação muito mais complexa, porque aí sim nós não teríamos o acesso ao atendimento. Então, eu quero deixar aqui registrado como uma pessoa que está sempre lutando em defesa do SUS, para que a gente aqui, como geógrafos e como geógrafos da saúde, continue ressaltando em todos os fóruns e todos os espaços que nós tivermos oportunidade, o quanto ter um sistema de saúde público e universal é relevante e o quanto se ampliar os investimentos num sistema de saúde é relevante para a gente. Óbvio que a gente sabe que a gente vai ter muitas dificuldades com a crise econômica que está se ampliando ainda mais, né? Mas a gente sabe que tem que lutar para se manter um sistema de saúde público e universal, né? Eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que carregar. Contribuindo, então, eu acho que esse investimento da Eliane foi perfeito, né? A valorização do SUS ele é de extrema importância. Eu sei que para aqueles que não têm muito hábito de trabalhar com a temática da saúde, não consegue ter essa visão do SUS como um todo, né? O que é esse sistema, essa importância, a gente ouve mais falar mal dele do que bem. Na verdade, o conhecimento comum, vamos dizer dessa forma. Mas o SUS é muito mais do que com certeza, que a média da população brasileira conhece, né? O SUS é algo muito maior e ele tem mostrado toda a sua importância diante dessa pandemia e de outras também, né? Eu acho que a Eliane, que trabalhou de perto com a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, a gente foi bem claro ali, muito claramente, a importância do SUS e toda a sua articulação, por exemplo, para tentar, de maneira mais rapidamente, minimizar os impactos, né? E, na verdade, o que tem sido feito é tentar minimizar, e eu vou pegar o que o Fernando falou. Realmente, eu acho que é preocupante, mas, Fernando, eu queria ver, assim, também com a maneira um pouquinho mais positiva. Com certeza, a gente não fez o mesmo isolamento social que a maioria dos países europeus, que é o que a gente tem mais essa informação, né? A própria maneira de ser da cultura brasileira pode explicar também muito bem isso. Nós somos um Estado federativo, não um Estado nacionalista, o que também contribui muito para tudo isso. Então, isso é até importante para as pessoas entenderem o contexto e a importância do Estado, né? Do federalismo ou não. Acho que ele nunca ficou tão evidente como agora para as pessoas, de maneira geral. Mas, assim, positivamente, eu acho que o SUS ele fez um trabalho muito importante de conscientização, junto com toda a sociedade, claro. Então, aqui também, dependendo de onde você vai, as pessoas estão usando máscara, estão com álcool em gel em tudo quanto é lugar, tem altas ideias de você colocar coisa de ozônio para entrar dentro do supermercado, tem muitas ideias que estão surgindo sobre isso. Porque realmente ficar totalmente isolado é muito complexo, né? Essa situação, e ideias vão ter que surgir por aí. Então, eu acho, em relação aos modelos, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai ter surpresas, mas eu acho que vai ter vários tipos de surpresa. Quando começou a epidemia, eu lembro de uma fala do ministro Mandetta, que ele falava assim, a gente não sabe o que vai acontecer, se o problema vai ser no Rio, São Paulo, ou se vai ser no Sul, por conta do frio e tudo mais. E aí começaram as discussões e todo mundo, não, o problema é o clima, o problema vai ficar no Sul. Aonde que estourou? Foi no Norte.
o norte é onde está pior e onde ninguém pensou que ia acontecer, na verdade. O pessoal que eu tenho contado da Europa, eles estão torcendo, e da China também, torcendo que com a chegada do verão a epidemia diminua. Aí eu fico pensando assim, gente do céu, mas o pior lugar do Brasil é no lugar que está acontecendo, é um lugar mais quente. E a última pesquisa que saiu essa semana mostrou que a maioria dos infectados, né, que é uma pesquisa que está sendo feita com o pessoal da Fiocruz, junto com a Federal de Pelotas, se eu não me engano, que a maioria os municípios mais afetados são municípios do Norte e do Nordeste. Centro-Oeste está tranquilo, se você for pegar. Sul está começando. O que explica isso? Foi até a grande discussão no grupo, né? Foi o que o Cristóvão colocou. Quem consegue explicar porque a pior cidade é Breves, interior do Amazonas? O que explica isso? Né? Então, eu acho que ainda vamos ter grandes surpresas, como teve essa coisa da piora nessa região que não era esperada. Eu espero que esses modelos também possam mudar um pouquinho, vamos dizer assim, porque ele traz muito uma realidade diferente. E só para fechar, desculpa, eu esqueci o nome do menino, eu não anotei, que fez a última pergunta. A geografia tem... eu assisti uma palestra rapidamente de um geógrafo argentino, que eu gosto muito, e ele falou o seguinte, que a geografia ela vai contribuir mais no pós-pandemia, que estava todo mundo ansioso, o que vai acontecer, como que a gente pode ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. E nessa maneira de tranquilizar, ele trouxe, claro, a gente está ajudando, mas acho que a grande contribuição vai ser no pós-pandemia, para a gente, vai ser um grande aprendizado com tudo isso. Né? A gente vai ter uma ferramental aí de questões que pode ser trabalhada incrível. Então, respondendo, eu acho que não é comum você ficar pesquisando locais onde pode surgir. Né? Se for assim, vão falar, o problema é a Amazônia, o problema é a Austrália, alguns pontos assim, se você for olhar pelo nível de biodiversidade. Mas são outras coisas que pode estar abordando. Geralmente você vai mais trabalhar em locais quando ela já surgiu, para tentar identificar por que ela surgiu e o que levou a isso, até para depois, mais tarde, a gente tentar identificar espaços geográficos que têm essa mesma características para ver se lá vai acontecer novas epidemias ou não. Então, eu acho que o da AIDS é fantástico. Quem conhece a história do HIV/AIDS é impressionante. Tem geógrafos, tem trabalho lindíssimo de geógrafos que ajudaram a compreender a questão do surgimento da epidemia do HIV/AIDS. Então, eu acho que mais para frente a gente vai trazer e vai ter muita coisa aí para se trabalhar. Marcela, passo a palavra para você. Oi, então acho que podemos encerrar. Acho que estão me vendo, está muito escuro já, anoiteceu, está muito escuro aqui. Enfim, eu quero agradecer em nome da gestão e em nome de mim mesma, Marcela, muito obrigada, Eliane, muito obrigada, Marina, muito obrigada, professora Ellen. Foi uma final de tarde para noite, enriquecedor, muita informação, e reforçando que está gravado, então, assim, para quem quiser ver de novo, repetir, assistir 300 vezes, vai estar no YouTube, no Cagea, e agradeço imensamente por toparem estarem aqui, e principalmente nesse momento, né, tão angustiante. Enfim, muito obrigada pela participação de vocês, e de todo mundo que está assistindo. E é isso, desculpem qualquer coisa, e estamos aí, futuramente, quem sabe, organizaremos mais debates como esse, conversas, enfim. Parabéns, muito obrigada. Foi ótimo, obrigada, gente. Muito obrigada, parabéns a todos nós. Obrigada e parabéns a todos, gente, foi ótimo, parabéns. Tchau.